da liderança e todos os obreiros aqui dessa casa que têm nos abraçado e têm sido tão gentis conosco. Quero agradecer a Deus também por estar com a minha esposa aqui hoje me acompanhando e também a minha filha, minha esposa Leia, minha filha Júlia, minha filha número 2, sou que nem o Silvio Santos, são várias filhas, né? Então, todas mulheres. A Júlia, prazer estar com todos vocês aqui. Eu tenho certeza que você já tem recebido da parte de Deus aquilo que Ele quer revelar, aquilo que Ele quer transmitir aos vossos corações através dessa conferência. Também tenho convicção de que não é um encontro mais, mas sim um encontro marcante, um encontro que vai marcar vidas, que vai trazer uma revelação daquilo que Deus quer realizar nesse tempo, da urgência que o Senhor tem chamado, principalmente aos jovens, para um compromisso maior, para uma entrega maior. E eu me sinto assim muito confortável de falar sobre missões, porque a minha família é missionária. Fazem 22 anos que nós vivemos uma vida missional. E esse termo missional eu gostaria de trabalhar um pouco nessa tarde com vocês. Talvez seja um termo novo, uma nomenclatura nova, mas o termo missional significa um estilo de vida, e não somente um momento de emoção da igreja, ou um departamento da igreja, como existem departamentos de missões. Nessa tarde, a minha oração, o meu desejo, é que você possa ser despertado, possa ser provocado para um momento diferente, um momento pós-pandêmico, um momento onde portas se abrirão, um momento onde as pessoas estão quebrantadas e necessitadas mais do que nunca de ouvir a palavra da reconciliação, onde as pessoas estão sedentas por alguém que estenda a mão e possa não somente falar da palavra, que ela tem virtude própria, mas falar da palavra com o coração cheio de compaixão. Hoje pela manhã eu estava ministrando num centro terapêutico um curso sobre liderança cristã, e eu falava para aquelas pessoas que o maior desafio que nós temos hoje é realmente ser líderes eficazes, não somente ter um título de liderança, não somente ter uma expertise ou um talento para liderar, mais do que tudo isso que uma liderança comum pode dar a alguém. Nós somos chamados pelo Senhor para marcar a diferença na nossa geração. Amém? Vocês estão com sono ou não? Não, então vamos lá. Eu vou ler uma palavra aqui em Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim a palavra. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, melhor dizendo, a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Meus amados, a espiritualidade hoje, a espiritualidade é a comunhão que se tem com Deus e com o próximo. Nós temos que entender que a nossa relação não pode ser fraccionada, ela tem que ser primeiramente uma relação vertical, Deus e eu com Deus. Essa relação tem que ser uma relação íntima, profunda. Depois de nós conseguirmos essa relação, que nos traz alegria, que nos traz santificação, e que, acima de tudo, nos aponta a um propósito, então nós conseguimos derivar essa relação de comunhão a nível horizontal, e começamos então a buscar as pessoas, levando a mensagem de reconciliação. Eu volto a dizer aqui, nós somos chamados para um ministério, não é uma placa, não é uma igreja, o ministério da Assembleia de Deus, que é a congregação, é o ministério da reconciliação. Nós temos que retirar da nossa mente essa figura,
essa figura mitológica, até podemos dizer, de que quem tem que buscar, quem tem que pregar são os obreiros, são aqueles que têm o curso teológico, aqueles que têm o título de pastor, aquele que tem uma eloquência para falar. Isso está completamente errado. O ministério da reconciliação é o ministério da assembleia, da igreja. Todos nós que somos partícipes dessa assembleia, desse grupo, dessa igreja de Cristo, da eclésia, nós somos chamados para buscar os perdidos, nós somos chamados a chorar por eles, a amar a eles e a ir em busca deles. Nós temos uma coisa muito importante que queremos assim transmitir nessa tarde rapidamente para vocês nesse pensamento, é que nós por muito tempo nós temos alcançado as pessoas, nós alcançamos tal pessoa, alcançamos uma congregação em tal cidade, alcançamos um grupo de pessoas em tal lugar. A igreja não tem que alcançar, a igreja tem que ir. Não somente alcançar no sentido esse estereótipo de uma comunicação, de uma divulgação, não, hoje as mídias sociais estão alcançando, as mídias digitais estão alcançando, mas a igreja, ela não é uma igreja virtual, ainda que de uma forma virtual nós nos transformamos nesses últimos tempos em enviar a palavra através das plataformas digitais, pelas dificuldades do distanciamento social, mas nada substitui a afetividade, o amor, a compaixão, que é um resultado de um amor profundo, de se colocar no lugar de outrem, e abraçar, e olhar, olho no olho, íris com íris, né? Olhos com os olhos, não é através de uma tela gigante com megapixels de nitidez de imagem, é quando nós chegamos lá no lugar, quando nós sentimos a dificuldade, quando nós olhamos a tristeza nos olhos, quando nós sentimos a dificuldade social, é quando nós vemos as pessoas com frio, e um abraço não somente aquece com o calor humano, mas aquece também com o amor de Cristo que está em nós. Esse é um paradigma que tem que ser rompido, que tem que ser estraçalhado nas nossas mentes, muitas vezes pragmáticas e muitas vezes programadas para pensar assim. Nós temos que romper essa visão do clérigo com os leigos. O clérigo é o pastor, é os obreiros. Eu estou aqui para receber aquele crente. Não sei se vocês lembram da propaganda do Danoninho antigamente, que dizia: me dá Danoninho, me dá Danoninho. Tem crente Danoninho, me dá bençãozinha, me dá bençãozinha. Só quer benção, mas não quer dar benção para ninguém, até porque às vezes não tem benção para dar, só quer receber egoístamente. Mas nessa tarde eu quero dizer uma coisa para você: é hora de se levantar, é hora de avançar, é hora de ir, porque o Senhor está chamando obreiros para a sua seara. Glória a Deus. Essa espiritualidade é a comunhão que se tem com Deus e com o próximo, e se caracteriza pela prática do amor. E infelizmente esta comunhão está desgastada em muitos lugares, em muitas igrejas contemporâneas. A igreja precisa de um fundamento sólido para uma espiritualidade verdadeira, aquela que se manifesta na prática e não na teoria. A teoria todo mundo tem, correntes, visões, liturgias, e para isso a igreja precisa conhecer o período histórico em que ela está vivendo, a fim de que essa prática seja eficaz. Repita essa frase: eficaz. Sabe, a Bíblia diz que nós devemos ir, dar frutos, e que os nossos frutos tem muita gente dando fruto fútil, frutos que se desmancham. Um filósofo, pensador, sociólogo polonês, Zygmunt Bauman, fala sobre a sociedade líquida. Lamentavelmente está entrando esse tipo de relacionamento dentro das igrejas. Sabe, os relacionamentos que se desvaem pelos dedos. Sabe, aquela coisa de querer somente me relacionar para tirar proveito de alguém. Tem jovem que vem para a igreja só porque está de olho na menina, e a menina que vem para a igreja porque está de olho no menino. Pede comunhão, faz uma cara de piedoso na frente do pastor, com a vida toda estragada. Falcatrua gospel.
só querendo bençãozinha, mas não tem nada para dar, isso cai por terra, não permanece. Pode ter talento, pode tocar maravilhosamente bem, pode ser um excelente músico, excelente pregador, mas não vai permanecer esses frutos. Esses frutos são frutos podres, desculpe o termo. Os frutos que permanecem são os frutos que ficarão no legado da história de alguém. O meu maior desafio é que daqui a 20 anos, 30 anos, quando o velho não estiver mais aqui, estiver debaixo da sepultura, os filhos das minhas filhas possam dizer: o meu avô foi um homem reto, um homem de Deus, um ganhador de almas. Ele começou mais ou menos, teve aí algumas, mas terminou bem a sua carreira, deixou um rastro de testemunho, de amor e de fé. Você pensa porque você é jovem não pode pensar nessas coisas, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você pode ser uma referência hoje, com 18, 19, 20 anos, quem sabe Jesus te recolhe amanhã. E eu não vim aqui trazer mensagem de morte, eu vim trazer mensagem de vida, porque é isso que o mundo precisa, e o nosso coração precisa, mas você não sabe o dia de amanhã. Santiago capítulo 4 diz que a nossa vida é como um sopro, é como um vapor que ora aparece e logo se desvanece. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós podemos deixar um testemunho, e o testemunho é hoje, é agora que eu tenho que ser santo, é agora que eu tenho que ser empenhado naquilo que eu tenho para fazer, focado, compromissado, remir o meu tempo, deixar de lado as porcarias da internet. Eu preciso hoje buscar algo, porque não sei o que vai acontecer amanhã, mas se eu tiver filhos, se eu tiver netos, eles vão ouvir de mim. Se eu for um obreiro um dia, lá naquela congregação vai ter velhinho de 80 anos falando: que bom lembrar do finado irmão João, esse homem deixou um rastro de fé, de vitórias, e nos deixou um grande exemplo. Isso é que importa. Não podemos nos envaidecer com nada, simplesmente dar a glória àquele que é o dono da glória. O Senhor, Ele precisa nesse tempo levantar essa geração com um sentimento missional. Esse termo ele é importante, vou repetir: missional. A nossa vida tem que ser uma constante missão. É importante para o contexto atual da igreja. Missional representa uma mudança significativa no modo como pensamos a igreja. Como povo de um Deus missionário, nós devemos nos relacionar com o mundo da mesma forma que Ele, indo ao invés de apenas alcançar. Obstruir esse movimento é bloquear, é trazer um muro aos propósitos de Deus através do seu povo. Quando a igreja está em missão, então ela é a verdadeira igreja. E essa igreja aqui é uma igreja missional. Essa igreja é uma igreja missionária. Essa é uma igreja de verdade. Uma compreensão disso mais adequada ao termo missional começa com a recuperação de uma compreensão missionária de Deus. Por sua própria natureza, Deus, ele é um Deus que envia. Ele é o mesmo Deus enviado. Ele tomou a iniciativa de redimir a sua criação. Esta doutrina conhecida como Missio Dei em latim, que toma a iniciativa de redimir a sua criação, ou seja, que toma a iniciativa de enviar, está fazendo hoje que muitos pensem de verdade nisso, e que definam na sua compreensão de igreja, que algo tem que ser feito, porque somos um povo enviado. Não sei se eu me explico nessa tarde. Somos um povo enviado de Deus, um instrumento de missão de Deus para o mundo. Como as coisas estão? As pessoas estão tristes, as pessoas estão derrubadas. Nós devemos acreditar que a nossa missão nos levará ao grande propósito. A missão é um meio de cumprir o propósito da nossa vida. Escuta o que eu estou dizendo. Pega aí. Tem gente parada, estatizada. Tem gente que está vivendo uma vida paralítica, espiritualmente falando. Tem gente que está só preocupado com as notícias. As notícias não são boas. São notícias de violência. São notícias de convulsão social. São notícias de uma política distorcida. São notícias que oprimem. E as pessoas estão querendo somente se resguardar. Não é ruim querer proteger a sua casa, a sua família, mas ficar num casulo
Isso não é coisa de cristão. O cristão verdadeiro, ele se expõe ao perigo, mas ele sabe que existe uma guarda de anjos que está com ele. Ele sabe que Deus, ele provê todas as coisas. Até quando a gente falha como ser humano. Eu contava hoje pela manhã, quando estava na missão, eu viajava 220 quilômetros para a fronteira para poder pegar a minha ajuda missionária no banco. E quando eu pegava, fazia algumas comprinhas e voltava mais 220 quilômetros. Numa dessas viagens, que foram muitas, durante 10 anos, eu me esqueci de abastecer o carro. E nessa estrada de Quaraí até a cidade de Salto, no Uruguai, não existe posto de gasolina. Não existe nada. É vaca de um lado, ovelha do outro, avestruz, lebre passando na estrada. E eu andei 70 quilômetros e me dei conta que o tanque foi para a reserva. Eu tinha mais 100 e poucos quilômetros, 100 e tantos quilômetros para viajar. E eu comecei a orar junto com a Leia. E Senhor, eu me esqueci de colocar gasolina. Eu não posso ficar empenhado nesse lugar. Já era de tardezinha, nós ia ficar no relento, ia ficar naquela estrada, até que passe um carro. E comecei a orar, e pedi, e fui orando. E aqueles 100 e poucos quilômetros que faltavam, eu comecei a orar. Sabe o que aconteceu? Eu cheguei no posto de gasolina da cidade de Salto. Quando eu pedi para abastecer, o próprio rapaz ali testemunhou o milagre, disse: esse tanque tem 60 litros, eu não me lembro, eu já enchi, já botei mais de 60, estava seco. Eu disse sim, eu estava sem gasolina. Eu andei mais de 100 quilômetros sem gasolina. Que o Senhor provê todas as coisas quando nós fizemos a missão. Ele cuida de nós, nos detalhes, e tantas outras coisas, tantas coisas lindas que Ele fez, e Ele faz, e Ele fará para aquele que se dispõe realmente fazer a sua vontade. Sabe, nós temos que compreender isso. Nós temos que acreditar que a missão é um instrumento da igreja, um meio pelo qual a igreja cresce. Embora frequentemente digamos, a igreja tem uma missão. Sim, a igreja tem uma missão. De acordo com a teologia missional, uma declaração mais correta seria: a missão tem uma igreja. A missão tem uma igreja. Isso abre um leque de compromisso e responsabilidade, que não é só do pastor Medina, com tantos trabalhos missionários, mas de cada um de vocês que está aqui. E veja bem, não é somente orar, se emocionar, os vídeos, tudo isso são coisas importantes, mostrando a obra na África, a obra na América Latina. Não é somente também ofertar, porque isso é lindo demais. Não é somente se emocionar num congresso de missões e dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, com emoção. Mas é viver a tua vida missional na escola, na faculdade. Não te esconda dos marxistas, não te esconda dos comunistas, não tenha medo de ser ridicularizado, meu jovem. Seja luz, brilhe. Abriu uma porta, entra. Abriu uma porta, fala de Jesus. Eu me lembro que quando eu me converti, eu jejuava muito naquela época, jejuava mesmo. Eu andava assim, nos ares. Eu me lembro que eu andava na rua e as pessoas, me lembro em Canoas, uma vez eu fui num local caminhando pela rua, passou uma mulher e me olhou, ficou me olhando, eu me constrangi. A gente não sabe porque uma pessoa ou me conheceu, ou não me conheceu, ou é alguma coisa maliciosa, mas foi tão, ela me olhou e olhou assim, e é automático a gente olhar para trás para ver o que essa pessoa fez. Se continuou olhando, eu olhei, a mulher parou e disse: moço, tu é de Jesus? Eu disse: sou. Por quê? Nada, e começou a chorar e foi embora. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que algo em mim impactou a vida daquela mulher. Como 2, 3 vezes no trem aqui, de entrar uma pessoa e me olhar, se aproximar de mim e me perguntar: tu é cristão? Sou. Eu preciso voltar para Jesus. E eu abraçar e dizer: Senhor, receba de volta essa pessoa, receba, e chorando, assim as pessoas olhando e chorando. Daqui a pouco abre a porta, eu tenho que descer aqui, não sei nem o nome da pessoa, e ela sair. A nossa vida tem que ser uma vida missional. Eu me lembro quando eu comecei como obreiro na igreja, passei por muitas lutas, e se eu for contar meu testemunho aqui, vai ultrapassar o tempo que eu tenho. Mas
eu lembro que eu estava jejuando, fiz um propósito de 21 dias de jejum e oração. E quando eu estava com o 19º dia de jejum e oração, jejum mesmo, não comia e não bebia o dia inteiro, pastor. Só comia depois das 7 da noite. E eu chegava, eu era um gerente comercial de uma empresa, e visitando clientes em Porto Alegre, parava nos semáforos e vinha aqueles laranjinhas que tinha antigamente, lembra os laranjinhas? Com um suquinho de laranja na minha cara, assim. E eu não bebia, não comia nada, era um jejum, era algo meu, propósito. Não estou dizendo que tem que ser assim com todo mundo, mas eu tinha que vencer algo muito grande, era um grande propósito que eu tinha. Mas eu não sabia, não entendia que o maior propósito que Deus queria era forjar em mim, realmente um missionário. Quando eu passo pelo mercado público, olho assim, perto da Praça 15, uma família ali, pregando o Evangelho, eu disse, coisa linda, ninguém parava para escutar. Eu disse, como é que pode ter essa coragem? Como tem essa coragem de pregar? Essas pessoas como um formigueiro passam, nem dão ouvidos, mas eu quero essa coragem, Senhor, me dá essa coragem para mim. E eu fui visitar um cliente, quando eu voltei, eles estavam ali ainda. Eu sempre conto no meu testemunho que eu não estava fantasiado de crente, não estava de traje, de gravata, nem de Bíblia embaixo do braço. Eu estava de calça jeans, camiseta e uma agenda. E quando eu chego perto, tinha mais umas 3 pessoas. O irmão que estava ali, olha para mim e diz assim, irmão, eu vou cantar um hino agora. E depois desse hino, você vai passar aqui e vai trazer uma mensagem nessa tarde. E eu olhei para trás assim, é contigo mesmo. E ele abre o hinário, harpa cristã, e ele começa a cantar o hino 193, se não me engano, alma batida, e começa a cantar, se tu minha alma, a Deus, eu com a alma batida, arrebentada, jejuando 19 dias, sofrendo lutas, embates, e ele começa, porque te abates, ó minha alma, e eu, meu Deus, é comigo mesmo, e te comoves, perdendo a calma, e eu estava ali, ele, mina de cantar, eu abro os olhos, seco as lágrimas, ele me entrega uma Bíblia com uma mão e pega a minha agenda com a outra. E o Espírito Santo fala comigo, hoje é o último dia que tu trabalha para o homem. Eu abro no Salmo 37, versículo 5, e começo a bradar a Deus. Deus me deu uma voz de trovão. Não é aqui que vem um pregador chamado Trovão? Pensa numa voz mais forte que a dele, porque eu estava jejuando 19 dias. E Deus dá voz de trovão. Não tenho uma voz muito forte não, mas quando eu abri minha boca, entrega o teu caminho, Senhor, confia nele e o mais ele fará. E comecei a falar do meu testemunho. Começou a aparecer gente. O irmão ficou empolgado, disse, faz um convite aí para quem quiser aceitar Jesus. E eu pergunto, quem quer aceitar Jesus? Por favor, venha até aqui. Começou a cair gente ajoelhada no chão, assim. Quanto mais gente ajoelhava, mais gente curiosa vinha. Quando eu olho, irmãos, tinha quase 200 pessoas na minha volta. Sério mesmo, encheu de gente, e eu aqui, e eu pregando, e eu cheio de Deus. Irmão, como vidas desviado agora, como é que é? Eu nem sabia. O que eu falo? Pergunta se tem desviado aqui. Tem desviado aqui que quer voltar para Jesus? Começou a cair desviado de joelho, chorando. Aí vem uma irmãzinha que estava com eles e bateu assim nas minhas costas, falando em línguas, e disse, hoje Deus te levanta no ministério. Isso era uma quarta-feira, no domingo era congresso de missões na igreja, manhã missionária. O pastor que estava pregando, o pastor Luiz Antônio, aquele que faleceu no acidente da TAM, homem de Deus, pregador, príncipe dos pregadores, veio e começa a pregar, e no final, cheio de gente, ele disse, o Espírito Santo me revela 3 pessoas aqui para a obra missionária. Eu posso falar quem é, pastor? Disse para o meu pastor, sim, pode falar. E o pastor tinha falado comigo uns dias atrás, uns meses atrás, que era para mim me separar da filha dele, porque a filha dele tinha um chamado missionário. E eu me separei dela. Terminei o namoro. Não quis o nosso namoro. Aconselhou que nós não namorássemos mais. Eu deixei a namorada. Jovem obediente é jovem que confia, né? Eu fui obediente, graças a Deus. Naquele momento eu fui. Não me encontrei com ela, não tive mais contato, porque o pastor, não. Ela tem chamado, e em ti eu não. Assim disse meu pastor. Deus usa os pastores para provar a nossa fé e a nossa perseverança. Não é que pastor é ruim, pastor é usado por Deus para trabalhar no nosso caráter. E aí
naquela manhã, o pregador disse: mas o Espírito Santo me manda só revelar uma pessoa. Não sei porquê, pastor, mas uma pessoa. Ele disse: aquele moço que está lá. E aí me chamaram, e eu vim empurrado pelo povo, assim, eu estava nas nuvens, entregando meu jejum naquela manhã. Chego no púlpito e disse: esse aqui é o enviado de Sapucaia para as nações. Esse é o missionário. Fazem 22 anos isso. Naquela manhã eu fui consagrado para as missões junto com ela. Na outra semana eu falei com o pastor e nós reatamos então o nosso compromisso. Naquele ano nós noivamos, casamos, e em dezembro estávamos sendo enviados para o Uruguai. Porque Deus, Ele olha o coração, e o propósito tem que ser cumprido. Escute bem, se você está confuso com o propósito, é porque você não está fazendo a missão. Mas como eu faço a missão? Fazendo metas a curto, a médio e a longo prazo. As metas te levam à missão, e a missão é o meio para você chegar no propósito. Quem pegou essa? Olha, a crise de espiritualidade da igreja contemporânea é muito grande. Essa palavra que nós lemos é a palavra da grande comissão. Quantos podem dizer amém? A grande comissão em que Jesus ordena que sejamos missionários, ordena que a igreja seja missionária, ordena que nós venhamos a discipular, ser discipulado e discipular. E aí está uma visão paternal. Rapidinho para vocês: nós não devíamos nos relacionar como irmãos. Nós não deveríamos nos relacionar como irmãos, ainda que sejamos irmãos em Cristo. Eu explico. O relacionamento de irmandade, ele não traz um discipulado verdadeiro. Irmão mata irmão, sim ou não? Caim matou quem? Irmão passa por cima de irmão para conseguir os seus objetivos, sim ou não? Na Bíblia, Jacó foi um usurpador de Esaú. Agora, por que a Bíblia fala de Abraão, Isaac, Jacó? Fala de gerações de patriarcas, fala de paternidade. Qual é o maior sonho de um pai? É ver o seu filho ser maior que ele. Qual é o maior sonho de um filho? É ser como meu pai e ser ainda melhorado, porque eu quero dar orgulho para o meu pai. O pai não pisa no filho para conseguir algum cargo, porque o pai quer que o filho seja maior que ele e que seja pai também. O maior sonho de um pai é ver que os filhos gerem netos para ele. Escute bem, entenda bem. Quando o evangelho entra lá na Europa, depois de Paulo, depois que Constantino ele toma o trono de Roma, lá no ano 300, e que ele faz uma bagunça no meio do cristianismo, entrou esse paganismo de irmandade. Isso é coisa de seita. Escute bem, nós deveríamos nos relacionar aqui sempre com um sentimento de paternidade. O pai gera filhos, o filho honra o pai, o filho gera mais filhos, porque ele vai ser pai também, então ele não precisa estar copiando nada do pai, nem passar por cima do pai. Esse relacionamento de discipulado é paternal. Não sei se me entenderam. A paternidade faz crescer o reino. A paternidade fala de cuidar de vidas, de amar como um pai. E quando nós nos relacionamos com esse sentimento, o discípulo não vai trair o seu mestre. O discípulo vai querer honrar o seu mestre. Vai querer honrar o meu discipulador. Eu quero honrar o pastor, porque ele me ensinou, ele prega para mim. Eu vou honrar esse homem, eu vou honrar essa pastora. A pastora olha para os seus discípulos e vê ele gerando netos, vidas, porque isso é a visão missional da igreja. Discípulo gerando discípulo. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. É isso que precisamos entender, e isso que nós precisamos retomar. A Bíblia não traz nada novo. O que acontece é que nós envelhecemos o que a Bíblia diz ao nosso bel prazer, à nossa limitação humana. Nós temos que resgatar as verdades bíblicas, viver intensamente essas verdades avivadas em nós, e as coisas começam a acontecer.
O mundo está precisando de verdadeiros missionários. O mundo ainda está procurando pessoas que falem do amor de Deus. Necessita. Esta crise de espiritualidade missionária está intimamente ligada a outras duas crises que também existem na igreja contemporânea. Primeiro é a crise teológica, as linhas teológicas. E hoje nós olhamos as pessoas se debatendo, as pessoas com essa polaridade, como existe na política, como existe para dar uma resposta social. Eu sou gremista, eu sou colorado, eu sou de esquerda, eu sou de direita na política. Agora existem os extremismos teológicos que estão trazendo dano para a igreja local, principalmente para pastores locais, porque está existindo no meio da juventude uma crise de identidade e de visão. E sabe quem são os mentores? Não são mais os pastores humildes da congregação, são os youtubers, são os digitais influencers, que trazem uma gama de conhecimento e de visão e de paralelismo, e de fulano disse isso, ciclano disse aquilo, e a minha linha é essa, mas eu busco também encontrar isso, e as pessoas estão se perdendo em falar do amor de Jesus. Estão se perdendo. Já parece que o feijão com arroz do pastor já não serve mais. Escute, isso é um perigo. Você pode ser um grande mestre e ser maior conhecedor das visões e ser um grande teórico mais do que o seu pastor, mas a palavra profética para a tua vida, o alimento que vai te fortalecer, é como uma criança que cresce, come aquela papinha, depois vem o iogurtezinho, depois vem, a mãe começa a dar docinho, começa a errar até mesmo na alimentação da criança, a criança começa a ter todos esses prazeres comestíveis da atualidade, esses enlatados, esses salgadinhos e tantas coisas, que acaba deixando de comer alface, só se for num cheeseburger, bem amassado no meio do bife ainda, mas a alface purinha assim, sabe, que tem nutrição, não come mais legumes, não come frutas, porque eu quero comidas sofisticadas, mas são enlatadas, são artificiais e perigosas, pode ter algum teor nutritivo, mas lá a longo prazo vai trazer problemas, pode trazer até um câncer. Corantes, aromatizantes. E aí, trazendo para uma questão espiritual, o pastor prega feijão com arroz. Não prega bonito que nem o youtuber, quem sabe? Que edita também as suas pregações, aí fica bonito. Mas o que vai te dar sustento, o que vai te alimentar, é o feijão com arroz do teu pastor. Ferro. Depois ele bota umas saladas bonitas na pregação, pura salada, sem nenhum tipo, sabe, aquela salada orgânica, espiritual. Mas você já ouviu várias vezes aquela pregação, mas ouça de novo, te alimenta de novo, porque a palavra ela é poderosa, e o profeta para a tua vida é o pastor simples da tua congregação. Fundamentos bíblicos para uma espiritualidade missionária, já vou terminar. Tem um teólogo, o David Livingstone, disse que Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus deu o que tinha de melhor. Esse é o modelo de atração que dominou a igreja, buscar alcançar a cultura e atrair as pessoas para a igreja, o que eu chamo de busca e apreensão, né? Buscar as pessoas para a igreja, mas esse modelo só funciona onde nenhuma mudança cultural significativa é necessária. É quando se move de fora para dentro, ou seja, de fora para dentro da igreja. As pessoas conhecem o evangelho, vêm, visitam, enchem, vêm em congresso, lotam. Eu conheço pastores que tinham uma média de 1.000, 1.500 pessoas frequentando a igreja nos finais de semana. Veio a pandemia, ele descobriu que quem congregava com ele era só 150 pessoas. Teve que entregar salão, teve que
Então, não é somente os movimentos, mas é o que tem de conteúdo de dentro para fora. É o que tem que ter dentro, a essência. Espiritualidade prática na perspectiva psicológica. Como já foi dito aqui antes, Jesus é o pilar principal de uma espiritualidade genuína. Portanto, para vivermos em nosso tempo essa espiritualidade, devemos imitar sua maneira de viver. A espiritualidade de Jesus tinha um aspecto vertical, cujo alvo era Deus, e tinha um aspecto horizontal, cujo alvo era o ser humano. Como é que está a perspectiva e alvo? A prática verdadeira da espiritualidade missionária se faz presente em todas as classes da sociedade. John Wesley escreveu: minha paróquia é o mundo. E também, não creio em cristianismo sem conversão. Qual é a tua paróquia? Espiritualidade missionária nessa pós-modernidade. Eu falei antes de Bauman, essa sociedade líquida, que os relacionamentos são periféricos, não são permanentes. Há uma falta de afetividade. Afetividade é amor posto em prática, é olho no olho, é abraço, é carinho. A pandemia tirou um pouco de tudo isso, mas já existia em muitos lugares, inclusive dentro do seio da família. Não existe amor sem presencial, não existe amor virtual, como eu falei antes. Um namoro pode prosseguir aí durante um tempo, um relacionamento, alguém aqui no Brasil e o outro lá no Japão, abre uma tela enorme por Skype e conversa e se relaciona, mas se não existir toque, abraço, olho no olho. Eu sempre digo para os casais também, o fungar no cangote, o amor se vai. O amor tem que ser transmitido por afetividade, presencial. Não existe igreja somente virtual, não existe. O corpo tem que se encontrar, tem que congregar. Mas eu tenho medo, pastor, então fique com o teu medo e te resolva com Deus. Ninguém vai te obrigar a congregar, mas o Espírito Santo está convocando uma igreja que se una, que arrebente com todas as mentiras de Satanás, com toda essa, sabe, tudo isso que a mídia tem colocado nas mentes. Eu não deixei de congregar um dia na pandemia. Peguei Covid, podia morrer, não morri. Vivi o que Deus tinha para mim viver nesses dias. Falei com pessoas, nunca deixei, se as pessoas permitiam e vinham me abraçar, eu abraçava todo mundo, cumprimentava com a mão todo mundo. Não estou aqui, e veja bem, está sendo filmado, isso é algo pessoal, não estou ensinando e não estou dizendo para ninguém praticar. Eu fiz assim, porque assim eu entendi que eu deveria me conduzir, e eu tenho liberdade para isso. Veja bem, nós devemos liderar com influência, e já vou terminar, pastor. O líder, ele é uma influência. Diga comigo, influência. A pergunta é nessa tarde, que tipo de influência você tem sido? O que você tem feito nessa sociedade para levar as pessoas a um objetivo comum, que é ganhar almas para Jesus? Que tipo de influência? Uma teologia missional não está contente com a missão de ser um trabalho baseado na igreja. Em vez disso, aplica-se a toda a vida de cada crente. Todo discípulo deve ser um agente do reino de Deus, e todo discípulo deve levar a missão de Deus em todas as esferas da vida, em todos os lugares. Estratégias novas para um mundo diferente. Você tem que caminhar. Lá no Uruguai, eu falava outro dia, existe uma canção que diz: eu sou uma alabança caminhando, e eles cantam com muita ênfase, fazem ainda a coreografia: eu sou uma alabança caminhando, eu sou um louvor caminhando, eu sou uma adoração caminhando. E nesse refrão eles caminham um para o lado e caminham para o outro e cantam com alegria, aquela congregação toda cantando: eu sou uma alabança caminhando. Eu te pergunto nessa tarde, você é uma adoração caminhando? Eu estou reformando uma casa do lado da minha casa para o meu paizinho vir morar comigo. Comprei uma casa e estou reformando a casa. Tem 82 anos, precisa de cuidados. Estou trazendo ele para morar comigo. Fazem 2, 3 semanas que eu não paro com essa reforma.
atrás eu estava pintando as grades da cerca, eu pintando ali, e um senhor que mora do outro lado da rua veio e atravessa a rua, e eu fiquei esperando que ele falasse alguma coisa, não falou nada. Quando eu olho para trás, ele estava chorando, e eu perguntei: o que o senhor tem? Ele não conseguia falar. Ele disse: eu estou muito triste. É difícil falar de Jesus para ele. É um homem cheio de sofismas, cheio de filosofia, cheio de coisas. Eu disse: vem cá, seu Zé. Ele, chamei o seu Zé, vem. Chamei ele para dentro da casa vazia que estou reformando. Eu quero orar pelo senhor. Eu abracei ele e orei por ele. Ministrei a vida daquele homem. Aquele homem quase que desmaia nos meus braços chorando. E saí agradecido e disse: sim, eu vou ter que ir na igreja contigo, pastor. Saiu diferente. No outro dia: como é que está, seu Zé? Hoje eu estou muito bem, já com um sorriso. O que você tem feito para ser um líder influente? O que você tem feito da tua vida missional? Ou você tem esperado somente o departamento de missões aqui da igreja, da sua igreja? Você tem esperado somente ser um religioso e dar religiosamente a sua oferta? Que coisa boa, é bom dar oferta, mas não seja um ofertante religioso, tipo para purgar as coisas erradas na tua vida. Eu vou ajudar aquele missionário, porque isso parece que purga todos os meus pecados da semana, do mês. Ajudando, parece que eu apago um pouco. Isso é coisa de religioso. E as indulgências no passado, existiam outras coisas. Benfeitores que davam cadeiras para a igreja, davam isso para a igreja, para quê? Para purgar os seus pecados, mas nunca se convertiam, nunca se arrependiam. Eu quero propor uma coisa e já vou terminar. Hoje, essa tarde, é uma tarde de você se levantar em vitória e declarar: hoje eu me levanto diferente, pastor. Hoje eu me levanto com outro tipo de visão. Hoje eu me levanto como um verdadeiro ser humano que entendeu o propósito da vida. E o propósito da minha vida é servir a Jesus Cristo. Eu tenho fôlego. E o propósito da minha vida é cumprir com esse mandato, é cumprir com aquilo que Ele propôs para mim, e não importa quais sejam as minhas limitações, porque o Senhor que chama é aquele que capacita, e não importa a tua situação financeira, o mesmo que chama capacita, provê. Aleluia! Ele provê todas as coisas. Ele te chama, te dá saúde, fortifica, Ele te livra do mal. Quantas vezes o Senhor me livrou no trânsito, que eu pude ver com os meus olhos. Imagina aqueles momentos que eu nem pude ver. Quantas vezes Ele me ajudou com gasolina no meu tanque. Quantas vezes pneu que estourou e eu não saí da pista e eu consegui me manter vivo. Quantas vezes para pagar um aluguel e faltava um valor grandioso, numa noite que não tinha culto, não tinha momento de oferta, era uma reunião com meia dúzia de obreiros, e eu lutando, e tendo que dar palavra, e tendo que estar firme, dando palavras de liderança. No final da reunião, eu já cansado de ministrar, preocupado que outro dia eu não tinha dinheiro para aluguel. Chega um irmão, me bate no ombro e diz: aqui está o dízimo do irmão fulano. Eu abro o valor que eu precisava para pagar o aluguel. Quantas vezes o Senhor tem suprido no absurdo do absurdo, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nele não há nem sombra de variação. É o mesmo Deus que está chamando pessoas. Sabe o que significa a palavra Ekbalo? Ekbalo? Eu tenho a língua pegada. É você estar ausente do domínio da sua própria vida, em algumas interpretações. Não pode voltar para trás. Ô moço, vem cá um pouquinho. Imagina que aqui esteja aqui na tua frente uma porta. Você está aqui dentro comigo. Eu te empurro, jogado para fora. Não pode voltar mais. Desculpa, eu. Você está disposto a ser... Você está disposto a isso? Esse é o teu momento, essa é a tua hora. Não dá para voltar atrás. Quem volta para trás são os covardes. Deus está levantando uma geração de valentes. Deus está levantando uma geração com visão de Caleb, de Josué.
com uma visão diferente do mundo, que o mundo tem, que a mídia aponta, que as plataformas digitais pintam para você. Deus, Ele continua chamando valentes, não importa quais sejam os desafios, não importa quais sejam os temores que as pessoas tentam colocar para que você se freie, para que você fique paralisado. Nessa tarde, o Senhor impulsiona, sopra fôlego de vida, sopra unção nova, sopra intrepidez, sopra coragem, sopra saúde, sopra visão, te joga para fora. Diga: eu quero ir, não como uma coisa religiosa, dizendo como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso é um bordão já religioso. É mais do que isso, é para você, é algo novo. Vai e faz aquilo que Deus tem para você fazer. É agora. Se você for, Deus vai te respaldar. Eu teria muitos testemunhos aqui para contar, quem sabe numa outra oportunidade. Se você disser para Ele: Senhor, aqui estou, pronto, você já tem o suficiente. Mas fale com fé. Quando Jesus fala na oração: Pai, orem ao Pai, para que Ele envie trabalhadores, porque essa área é grande e poucos são os trabalhadores. Ele está dizendo também, em outras palavras: orem para que o Pai envie líderes, jovens que queiram ser líderes, mas deixem ser liderados, que se submetam a uma mentoria e gerem outros líderes, e a missão continua, e a igreja avança, e a igreja cresce. O Senhor está injetando no teu coração algo importante nessa tarde. O Senhor está colocando dentro de ti algo que está te torcendo por dentro. Eu tenho certeza que você não vai ser o mesmo depois de receber essa revelação. Metas, missão e propósito. Fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu posso orar, pastor? Eu quero orar por alguém que realmente entendeu, e mesmo aqueles que não entenderam, quem sabe a mensagem, de repente você foi tocado por alguma palavra nessa tarde, e causou um efeito transformador e transbordante em ti. Eu posso fazer um apelo aqui, pastor? Se você quiser vir e dizer: Senhor, eu sou esse, que eu já não tenho, Senhor, nada de precioso nessa terra. Eu não tenho a minha vida por preciosa, porque Tu é a minha essência. Tu és tudo para mim, Jesus. Tudo aqui é tão efêmero, tão passageiro. Eu preciso cumprir com o propósito. Me ajuda, Jesus. Dê um passo aqui na frente, eu quero orar por Ti, em nome de Jesus. Podemos louvar o Senhor? Enquanto louvamos, venha. Eu te